sábado, você que nos assiste, é com muita alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos durante esse trimestre estudando sobre o livro de Esdras e Neemias e hoje nós vamos recapitular a 8ª lição que fala sobre Deus e aliança. Para compartilhar essa lição com a gente tem a presença do Anderson. Que bom que você está aqui, viu, Anderson? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E do Erlon também, é um prazer ter a companhia de vocês aqui. Muito obrigado. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo facebook.com/conexão número 7 Curitiba. facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Antes de iniciarmos então o estudo dessa lição, nós vamos pedir que Deus esteja ao nosso lado. Eu vou pedir para o Anderson fazer uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Senhor bom Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, esse livro santo e abençoado. Que possamos, Pai, entender a mensagem que Tu tens para nós. Que Teu Espírito Santo nos ilumine a compreensão sobre este assunto. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de ler o verso principal, que ele está num pedaço de Neemias 9:38 e também Neemias 10:39, que diz o seguinte: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Eu achei muito interessante que o autor falou aqui sobre o que significa ser uma aliança na Bíblia, né? E ele fala aqui sobre um compromisso entre Deus e o homem, né? E é interessante que Deus, ele quer firmar isso. Eu estou com você, eu não te abandonei, né? Não te deixei nesse mundo de pecado. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, puxa, quando o mal aconteceu lá atrás entre Adão e Eva, né? Se Deus tivesse eliminado tudo, né? Teria erradicado o mal, teria erradicado se ele tivesse eliminado Satanás. Mas não é isso que Deus quer, né? Ele não quer ser visto como um Deus tirano. Ele sempre vai pelo amor. E é interessante que aqui Deus estabelece uma aliança dizendo, mesmo que você quebre essa aliança, eu nunca vou quebrar essa aliança. Eu vou estar sempre aqui, sempre disposto a te perdoar, sempre disposto a te dar a salvação, né? É uma coisa muito além da nossa compreensão, né? Porque às vezes a pessoa falha 1, 2, 3 vezes com a gente e fala, nossa, assim não tem jeito mesmo, não quero mais saber dessa pessoa, né? Não posso ter vínculo com ela. E Deus não é assim com a gente, né? A pessoa cai 1, 2, 3, 4, ele perdoa muito mais do que 70 vezes 7, né? Ele perdoa infinitamente e está sempre disposto a nos receber. E essa aliança que Deus faz com a gente, né, filho? Eu estou sempre aqui, Deus é estável, né? Ele é imutável e sempre está ao nosso lado. E isso é um alento muito grande para a gente, né? Eu gostaria de que você falasse para a gente, Erlon, o que a lição fala para a gente sobre a ideia da aliança? Para que a gente entenda um pouquinho sobre a aliança, é necessário nós voltarmos ao Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher, é curioso porque era uma atmosfera perfeita. Tudo era perfeito. Deus tinha um contato direto com o ser humano. Ele visitava Adão e Eva ao fim da tarde, eles tinham aquela comunhão completamente direta. Após a entrada do pecado, toda a criação de Deus, todo o relacionamento que Deus tinha com o homem foi quebrado. Sim. E através da descendência de Adão, os homens maus se multiplicaram, digamos assim, muito mais que os homens bons. Tanto é que quando Deus olhou para a terra, viu uma única família de Noé, que era temente e fiel a Deus. Então, ali, na família de Noé, Deus ele tenta reconstruir, através da família de Noé, todo aquele vínculo entre ele e a humanidade. E daí ele estabelece o conceito de aliança. Deus nunca, não é que a partir daquele momento Deus volta a fazer um compromisso com o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Mas a aliança foi criada para que fique na mente do homem essa ideia de intimidade, de relacionamento.
essa ideia de proximidade entre Deus e o homem, de que eu, assim como os reis antigamente faziam uma aliança com o seu povo, e a ideia era, eu sou o seu soberano e vocês são meus súditos. Eu ofereço a vocês proteção e vocês me oferecem os impostos. Deus, ele diz a mesma coisa, eu sou o Senhor da tua vida. Só que eu não preciso que você me dê nada. Apenas confie em mim. Então essa ideia de aliança que surgiu desde o Éden foi para mostrar à humanidade o interesse de Deus de ter essa proximidade, de ter essa intimidade com o ser humano. E de que todas as promessas que ele fez à humanidade estão vinculadas à sua aliança. Anderson, aqui o autor ele também recapitula algumas alianças que foram feitas, né? Sim. Através da história. Sim, e acho que já foi falado da aliança que foi feita com o casal no Éden, Sim. Adão e Eva, e depois do pecado surgiram outras alianças ainda. E essas alianças são progressivamente mais complexas. Deus está mostrando a realidade do Evangelho de uma forma que o povo consegue compreender. Então, no Éden, é possível que Adão e Eva ainda não tivessem uma compreensão completa de que haveria um Messias na história. É possível isso. Tanto é que acho que até quando nasceu Caim, eles já acharam que era através, né, de Caim que pudesse acontecer. Né? Eles esperavam que isso fosse recente, Sim. né? Não que fosse mais tarde como aconteceu. Mas depois, com a aliança com Noé, foi feita uma aliança relacionada à destruição, relacionada ao pecado, relembrando que a terra não seria mais destruída através da água, mas seria destruída pelo fogo. Porque era um grande temor deles, inclusive, imagine que começaria a chover e eles pensando, vai ser destruído agora. Sim. Um novo dilúvio, né? E Deus ainda colocou um arco no céu como lembrança dessa aliança. A aliança de Abraão, Deus buscou Abraão em Ur dos Caldeus, um lugar distante, um lugar contaminado pela idolatria. E disse para Abraão no meio do caminho, vou fazer de você um grande povo, tua descendência será um grande povo. Aliança com Moisés, que foi a aliança aos pés do Monte Sinai. Moisés e o povo, né, tinham acabado de sair do Egito. E esse povo agora recebia leis, recebia instruções, estavam organizados agora num acampamento com ordem, com um tabernáculo, onde a presença de Deus estava ali com eles, né? O Shekinah brilhava em cima do propiciatório da arca. A aliança com Finéias, que é uma aliança muito interessante. Deus fez aliança com uma única pessoa, que foi Finéias. Finéias era um levita, e durante uma rebelião que aconteceu no deserto, chamada Rebelião de Baal Peor, quando os homens do povo se contaminaram, adulteraram com mulheres moabitas. E começou a cair uma praga ali. E Deus, através de Moisés, chamou a atenção do povo. E mesmo assim, teve um casal ali que cometeu adultério, um homem do povo, com uma mulher dos moabitas. E Finéias foi lá e matou esses dois nesse momento. E Deus disse, a atitude de Finéias me agradou, porque ele teve zelo por mim, sabe? Porque ele mostrou que tem temor por mim e que ele rejeita o pecado. E eu vou fazer uma aliança com a família de Finéias, ele terá um sacerdócio perpétuo, sabe? A aliança que foi feita com Davi, que também dizia que a descendência de Davi seria uma descendência de reis. Davi teria sucessores sempre da sua família. E a nova aliança, que é aquela aliança que Deus diz em Jeremias 31 a 34, vou pôr no coração de vocês as minhas leis. E essa é uma aliança que nós vivemos atualmente, porque nós temos toda a palavra de Deus, nós já conhecemos o Messias, ele já veio, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então nós temos uma compreensão muito maior do que aquela que tinham Adão e Eva lá no Éden. Então, as leis de Deus agora estão no nosso coração. O Espírito Santo coloca no nosso coração essas leis. Lógico, não pense que isso é algo natural. A mente carnal, a mente humana, não tem a lei de Deus no coração. Nós somos naturalmente inimigos de Deus. Somente através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que nós conseguimos ter uma mente espiritual.
uma mente que se agrada de Deus, uma mente que busca Deus, que vai de encontro com Deus. Essas alianças são sempre uma busca de Deus pelo homem. Sim. O homem vai atrás o Deus vai atrás do homem, não é? E assim, a partir desse momento, daí o homem, ele tem sua mente renovada, para que ele entenda as coisas espirituais. Isso mesmo. Erlon, como que é a estrutura dessa aliança? É interessante que no Antigo Testamento, Deus sempre segue como se fosse uma receita para fazer a sua aliança com seu povo. E ele começa primeiramente mostrando quem é aquele que propõe a aliança. Eu sou o Senhor, aquele que propõe. Depois ele segue com uma declaração preliminar de todo o histórico que ele já viveu com o povo. Eu sou o Senhor que abriu o mar vermelho, que fez isso, que fez tais prodígios, relembrando o povo de que aquele Deus que era no passado é o Deus que é hoje também. Por isso que é importante a gente aprender as histórias bíblicas hoje, né? Exatamente. Para a gente saber que é o mesmo Deus que a gente tem hoje, que fez todos aqueles milagres, né? Que pode fazer pela gente também, né? É como se ele estivesse dizendo carinhosamente assim, filho, sou eu ainda. Sabe aquelas histórias maravilhosas que eu fiz na vida dos teus pais, dos teus avós? Eu estou disposto a fazer na tua também. Então ele começa dizendo primeiro quem ele é. Sou eu, o Senhor, que está falando. Depois ele faz uma relembrança de toda a história que ele já viveu com o povo. E por fim, ele promulga suas leis. Ele propõe as suas leis que toda aliança tem que ter. O compromisso de Deus com seu povo e do povo com Deus. Daí ele também envolve testemunhas de que ele propôs essas leis, de que o povo sob juramento seria fiel a leis, e também atrela a essas leis bênçãos e maldições. Então, essa é a receita que Deus vem seguindo, todas as alianças que ele vem propondo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só que o curioso de tudo isso é que Deus ele é rico em misericórdia. E apesar dele saber que o povo sempre descumpre a parte dele na aliança, ele entra com sua misericórdia e diz assim, filho, vem cá. Olha, pela nossa aliança você já teria completamente sido destruído, mas eu sou rico em misericórdia. E ele faz uma retomada de novo na aliança. Lembra da aliança que eu fiz contigo, isso e aquilo. É curioso que toda vez que a gente pensa em aliança, a gente pensa em casamento, né? É verdade. Porque eu acho que é o exemplo mais prático da vida de todos nós hoje é o casamento. Só que no casamento a gente vai recheado de felicidade, prometemos fidelidade um para com o outro, só que o homem não é misericordioso como Deus. Ao sinal de qualquer deslize, a gente já esquece as promessas. Deus não. Deus ele é fiel. Ele casou-se com nós sabendo que nós éramos. E quando nós pecamos, quando nós erramos, cometemos todo tipo de deslize, Deus olha para nós e diz assim, eu continuo te amando porque eu sei quem você é. E nessa aliança, o meu desejo é que você conheça quem eu sou, para que você, de fato, tenha a capacidade de entender o meu agir na tua vida e seja fiel na tua parte da aliança. Então, isso é que eu acho fabuloso da aliança de Deus com o ser humano. Ele sabe quem nós somos. Sabe que muitas vezes não somos capazes de cumprir a aliança, mas Ele nos dá condições para o cumprimento de tal, mediante a comunhão. Tanto o querer como efetuar, né? Como diz o apóstolo Paulo. Mas uma coisa que você falou aqui, Erlon, numa das etapas, que você fala sobre bênçãos e maldições, só para a gente lembrar que não é um castigo, é uma consequência. É uma consequência. Né? Então, às vezes, se você obedece a Deus, a consequência é que dê certo do jeito que Deus falou. E se você não obedece, não é que Ele vá te punir, mas é porque existem consequências dos nossos atos. Exato. Né? Igual um contrato comum que nós temos hoje. Eu, por exemplo, se eu faço um contrato de aluguel e depredo assim, um apartamento, lá na cláusula diz que eu vou ter que ressarcir com tudo aquilo. É uma consequência. É uma consequência. Não é um castigo. Eu fiz algo de errado e a consequência vai vir. Vou ter que ressarcir o dono por aquilo. Então, no contrato com Deus, na aliança, Ele também nos previne. Olha, filho, não faça isso, porque a consequência, entre aspas, maldição pode cair sobre você. Não é isso que eu quero. Né? Ao contrário, eu quero te dar bênçãos. Exatamente. Anderson, quais são as promessas que são feitas aqui? Então, antes de falar dessa aliança aqui, do capítulo 10 aqui de Neemias, eu gostaria de recapitular brevemente os 2 últimos capítulos.
porque é interessante assim que o povo ele estava sendo preparado para essa aliança. Veja bem, o mês sétimo, que é o mês de Tishri, no calendário judaico, era o mês mais importante de todos. Ele começava com a festa das trombetas, que era no dia 1º. E a festa das trombetas, ela era uma convocação do povo para o quê? Para arrependimento e para confissão. O povo tinha que ser preparado porque no dia 10º seria o dia mais importante do ano. O dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação. Era o único dia do ano que o sumo sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo. E era o dia em que o tabernáculo seria purificado. Porque durante o ano inteiro o tabernáculo estava recebendo o sangue dos pecados do povo. O pecado do povo estava sendo transmitido para o tabernáculo. E no dia do Yom Kippur, que era o dia 10º do 7º mês, seria feita a purificação. Era um momento que o povo deveria estar em atitude de oração e de confissão, e jejum também. O povo tinha que se preparar para esse momento, não só o sumo sacerdote, mas todo o povo. Então era feita a convocação do início do mês de Tishri, que era a festa das trombetas. Assim como numa guerra, as trombetas eram tocadas, porque era um momento importante, ou quando o rei tomava posse do seu reino, também tocava as trombetas. A festa das trombetas era uma convocação do povo para um momento muito importante, o mais importante de todos, o dia da expiação. E daí no dia 15, do dia 15 ao dia 22 desse mesmo mês, acontecia a festa das cabanas, que era uma comemoração, uma celebração daquela libertação que o povo recebeu da escravidão egípcia. Né? Era o mês inteiro, praticamente, Era né, de o mês comemoração. inteiro. Era o mês mais importante do calendário. Então, chegamos agora no capítulo 10, porque no capítulo 8, Esdras, lembra, na praça pública, leu junto com o povo a lei. E o povo começou a chorar. O povo ficou triste, porque eles percebiam que eles estavam muito distantes da lei de Deus. Sim. Muito distantes do ideal que Deus tinha para eles. E daí, no 9, aquela oração muito importante, uma oração grande, uma oração que os sacerdotes relembram o que Deus fez pelo povo. E o povo percebe o quanto Deus tem sido fiel para ele. Quanto Deus tem sido bom para ele. E é todo esse contexto que leva o povo, já ali no final do mês, porque eles já passaram até pela festa das cabanas aqui nesse momento. No final do mês, eles percebem, nós temos que renovar a aliança com Deus. Porque nós queremos que esse Deus, que foi um Deus poderoso no passado, para os nossos pais, seja o nosso Deus, porque nós queremos esse Deus poderoso. Nós queremos que nossa cidade, nosso país, tenha esse Deus, o mesmo Deus dos nossos antepassados. Foi uma reconsagração, né? Foi uma reconsagração. Tudo isso levado por quê? Pelo estudo da palavra de Deus. Isso mostra pra gente como a palavra de Deus é importante. Porque ela é transformadora, né, Anderson? Sim. Se existe um livro que é sobrenatural, é a palavra de Deus. Porque é um livro usado pelo Espírito de Deus para falar com a gente lá no coração, do jeito que a gente entende isso. E aí você fez a pergunta, quais eram as promessas que o povo fez. Porque, veja bem, como o Aaron falou, num contrato existem duas partes. Né? E as duas partes têm que concordar, e no final, se elas concordarem, elas assinam. Aqui, como nós estamos falando de uma aliança que parte do povo, o povo está dizendo, olha, nessa aliança nós entramos com isso. Porque sabemos que Deus vai entrar com o seu poder, com sua proteção para nós. É isso que nós queremos. E eles prometeram que eles não iam mais realizar casamentos mistos, que eles não iam se submeter a um julgo desigual com outras nações, porque isso afeta profundamente a fé, o conhecimento da palavra. Foram essas coisas, quando eles estavam no cativeiro, lá na Babilônia e na Medo-Pérsia, foram essas coisas, o casamento misto, que fez com que a idolatria, né? Entrasse no meio isso, a idolatria e apagasse todas as lembranças, todas as memórias da religião. Praticar a observância do sábado, como o sábado é importante na adoração e no estabelecimento da religião. Né?
E porque é um dia de adoração a Deus, é um marco no tempo. Cumprir o cancelamento de dívidas e observância do ano sabático, isso estava na lei, a cada 7 anos as dívidas eram canceladas, né? E também a escravidão também era cancelada. Sustentar financeiramente o templo, eles tinham diversas formas de sustentar, além dos dízimos, eles tinham outras ofertas que eram ofertas voluntárias. E foram essas principalmente quatro características, né, da aliança do povo. Das promessas que eles fizeram, né? Erlon, o que significava o templo para os israelitas? Muito bom. Toda vez que a gente fala sobre o templo e sobre aliança, algumas pessoas tendem a pensar que quando Deus coloca uma nova aliança, Ele está excluindo uma aliança anterior. E, na verdade, não é isso. E a chave para compreendermos a aliança de Deus está no templo. Por quê? Nós tínhamos uma antiga aliança, hoje conhecida como o Antigo Testamento, e a nova aliança, que é o Novo Testamento. E algumas pessoas erroneamente chegam a pensar que o Antigo Testamento já não vale mais nada devido à nova aliança do Novo Testamento. Não é isso. O templo nos mostra que o cerne da aliança, o sentido da aliança era a salvação do homem. E desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, Deus já vinha revelando ao seu povo a salvação por meio do seu Filho unigênito. Através de sacrifícios de animais, o templo mostrava todo o ritual no Antigo Testamento da salvação. Desde o povo ter que ir oferecer sacrifícios, confessar seus pecados sobre a cabeça de um animal que seria sacrificado, o próprio sumo sacerdote aspergindo o sangue, que significa vida, sobre as paredes do templo. Todo o ritual simbolizava Jesus, a nova aliança, o Novo Testamento. Então, essa nova aliança, que é o próprio Cristo Jesus, o Novo Testamento, ela não descredibilizou a antiga aliança. Ela apenas disse, é uma continuação. A nova aliança, né? se cumpriu. E o templo, nesse sentido, ele é fundamental para compreendermos o plano da salvação e a aliança que Deus tem conosco. Porque a aliança só foi estabelecida para salvar o homem. Então, a aliança, plano da salvação, Cristo Jesus. São 3 ingredientes assim que não dá para separar. Não é verdade? E outra coisa fundamental que nós devemos ter sempre em mente é que, ao estudarmos o templo hoje, nós temos a ideia, tem muitas pessoas que pensam, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso congregar com os irmãos. Mas Deus deixou sempre a igreja, o templo, como um simbolismo da sua aliança para falar com o seu povo. Ele sempre reunia a congregação para trazer novas leis, para trazer ensinamento e advertências ao povo, e hoje não é diferente. Hoje o templo tem um papel fundamental na consagração também. Anderson, de tudo que a gente estudou durante essa semana, o que você gostaria de pontuar como o principal para você deixar como mensagem para aqueles que nos assistem? Talvez seja como a palavra de Deus é transformadora, como a gente falou. Porque o povo ficou praticamente 6 horas ouvindo a palavra de Deus. E numa época que não tinha microfone, não tinha caixa de som. Então, eu fico pensando se nós, hoje em dia, teríamos essa paciência. Se a igreja conseguiria ficar 6 horas. Ficar 6 horas ouvindo. E atentamente, em silêncio, e permitindo que o Espírito Santo atuasse. E eu acho que a gente tem que resgatar esse amor pela palavra de Deus. E isso eu falo, uma comunhão individual, né? A escola sabatina, ela é avaliada pela comunhão, pelo relacionamento e pela missão. Então, todas elas são importantes, tão importantes quanto. E a comunhão seria o quê? A comunhão seria o tempo que você passa com Deus. Sim. Estudando a lição, estudando a Bíblia, uma coisa não elimina a outra. Nós estudamos a Bíblia através da lição, mas eu acredito que nós temos que ter o nosso tempo de fazer o nosso ano bíblico, né? Nosso estudo particular. E a oração também, né? Faz parte da comunhão. Então, para mim ficou bastante marcado assim, como a Bíblia impactou, como ela foi o motivador dessa aliança, dessa renovação da aliança para o povo. E para você, Erlon, você gostaria de destacar? Eu
Particularmente, eu sou muito apaixonado pela pessoa do Senhor Jesus. Ao estudar esse assunto sobre a aliança de Deus conosco, o que ficou mais assim, o que me impactou mais foi a fidelidade de Deus. Que Ele sabe quem somos, sabe que nós vamos falhar, que nós vamos descumprir a nossa parte na aliança, mas Ele é impossível de falhar. Ele é fiel à aliança. E desde a história de Israel até os nossos dias de hoje, Ele sempre permaneceu fiel. Não importa o que eu sou, não importa a minha parte nessa aliança, se eu vou cumprir ou descumprir, Ele é fiel. E é isso que motiva a gente a buscar cada vez mais a presença desse Deus maravilhoso, é a sua fidelidade. E Ele nos ensina, não é? A fidelidade de Deus nos ensina a buscar cada dia mais sermos fiéis a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele promete. Exatamente. Eu até gostaria, só reforçando aquilo que você está falando, no final, bem no último dia da nossa lição, o autor ele coloca uma reflexão aqui para a gente. Ele diz o seguinte: aliança é o estabelecimento legal de um relacionamento. Se quebrarmos aliança com Deus, Ele é sempre fiel. A fidelidade divina pode nos atrair a uma ligação íntima com o Senhor e assim nos ajudar a viver como deveríamos. Então, juntando as duas coisas que vocês falaram, né? A gente sabendo dessa fidelidade de Deus e a gente buscando a intimidade com Deus diária, né? Então vai ser mais fácil da gente cumprir a nossa parte nessa aliança. Porque realmente, como você mesmo mencionou, Anderson, por nós mesmos a gente não consegue nada. A gente precisa da ajuda de Deus. Só que cabe a nós buscar essa ajuda, né? Deus está sempre pronto. Mas a iniciativa de ler uma Bíblia, de orar, de ter comunhão, tem que ser nossa. E mesmo que a gente não tenha essa vontade, a gente tem que pedir a Deus, Deus me concede essa vontade. Né? Porque eu como pecador, eu como tão longe do ideal divino, né? Eu preciso da sua ajuda até para ter a vontade de orar e de ter comunhão e de acreditar, né? Eu agradeço muito a presença de vocês, né, no estudo dessa lição, foi extremamente enriquecedora. E eu gostaria então de acabar com uma palavra de oração e peço que você faça uma oração para a gente, Arlan, por favor. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por sabermos que apesar de nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. Amém. Obrigado porque o Senhor teve o interesse de fazer uma aliança com o teu povo, de dizer, filho, vem cá, eu quero ter um relacionamento mais íntimo e completo contigo. E muitas vezes, ao longo de nossa vida, nós sempre fracassamos e caímos. Mas aquele que nos conhece, que é fiel, está sempre disposto a recomeçar. Obrigado, Deus, porque a maior prova dessa aliança foi manifestada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que faz nova todas as coisas, todas as pessoas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Nós agradecemos muito pela tua participação no estudo dessa lição, sempre lembrando que as nossas lições elas são transmitidas na sexta-feira à noite e também no sábado, a partir das 10 horas e na sequência o nosso culto divino. Também temos a transmissão dos nossos cultos aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.